Olá! Hoje eu vim conversar com vocês um livro que eu tava enrolando pra ler, digamos assim. Faz um tempo já que eu li o primeiro livro dessa autora. E assim, vocês me pediram muito mesmo pelo Instagram e por aqui pra fazer a resenha desse livro. E na minha meta literária de 2019, pra quem não sabe o que eu estou falando, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, onde eu separei 12 livros como prioridade pra ler, um livro a cada mês. E no mês de junho eu separei Amor Amargo, da Jennifer Brown. E eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Já vou avisando que esse não vai ser um vídeo fácil. E tem alguns gatilhos sobre os relacionamentos abusivos, então caso você tenha esses gatilhos, tome cuidado, tá? Eu tô sendo bem sincera aqui, eu vou conversar sobre isso com vocês, porque é um assunto que mexe muito comigo, então eu vou conversar com vocês sobre isso, então tome cuidado, já esteja avisado que pode ser que tenha alguns gatilhos pra vocês, tá bem? Então vamos começar com essa resenha, então antes de mais nada, roda a vinheta. audiomarker.com. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre a Jennifer Brown. Jennifer Brown eu conheci pelo antigo Lista Negra. Caso vocês não sabem, o Lista Negra mudou de nome. Eu vou deixar a resenha aqui em cima pra vocês. A resenha que eu fiz na época ainda se chamava Lista Negra, agora se chama Lista do Ódio. E inclusive eu recebi algumas mensagens me perguntando sobre o que eu acho de ter mudado o nome, por que mudou o nome, enfim. É o seguinte, eu não tenho autonomia pra falar sobre isso porque eu sou branca e eu não vivo esse racismo, tá? Então eu não tenho como falar sobre racismo que eu não vivo. A única coisa que eu queria falar sobre esse assunto de ter mudado o nome de Lista Negra pra Lista do Ódio é assim: se está ofendendo alguém e se a sua fala está incomodando alguma pessoa, tem que ser mudado. Além de tudo isso, o título original de A Lista Negra é The Hate List, que é literalmente a lista do ódio. Então é The Hate List. Não tinha por que traduzir como A Lista Negra, entende? Então eu não vou me aprofundar nesse assunto porque eu não vivo esse racismo, então eu não tenho como falar sobre isso, mas eu gostei sim eles terem mudado o título do livro. Li esse livro há um tempo atrás e foi um livro que me pegou, sabe? A escrita da Jennifer Brown não é uma escrita fácil de você engolir. Não é que a escrita é difícil, não é que tem termos difíceis, não. Os termos são muito fáceis, só que ela trata de assuntos que precisam ser falados e a gente ainda trata como tabu na sociedade. Então, eu gosto muito da escrita dela. A Lista do Ódio foi o primeiro livro que eu li dela e eu realmente achei incrível. Vai dar uma olhada na resenha porque realmente é muito bom. E naquela época eu acho que ele tava lançando o Amor Amargo e muita gente falou sobre esse livro aqui pra mim. Eu tenho a versão antiga, mudaram a capa também, mas eu gosto mais dessa capa porque na nova capa eles colocaram uma mulher e eu não gosto de pessoas, sabe? Eu não gosto de pessoas na capa. Então por isso que eu gosto mais dessa capa aqui antiga. É um livro sobre relacionamentos abusivos e é difícil de engolir, sabe? Eu achei mais difícil de engolir esse aqui do que A Lista do Ódio. Que assim, eu tenho motivos pessoais pra achar esse livro mais forte pra mim. Então eu realmente tive uma dificuldade muito grande de ler o livro direto. Não é muito grande o livro é muito bem escrito, a Jennifer Brown é maravilhosa na escrita, mas teve algumas partes bem difíceis de eu engolir. Vou falar um pouquinho sobre a história pra vocês. A história é sobre essa menina, a Alex, que ela tem uma relação meio que conturbada com a família depois que a mãe dela morreu. Ela tá planejando essa viagem pro Colorado com os dois melhores amigos dela, que é a Bethany e o Zé. Eles estão planejando essa viagem, então ela trabalha pra conseguir o dinheiro pra conseguir viajar e ela também dá aulas particulares. Nessas aulas particulares que ela dá, um dos professores fala pra ela trocar de aluno porque tem um menino novo na escola que precisa da ajuda dela. E é aí que ela conhece o Cole. O Cole vai ser o namorado dela e ele vai abusar da Alex de várias maneiras. A essência do livro é realmente essa, assim, a construção desse relacionamento e como a Alex confia no Cole. A Jennifer Brown faz
ela descreve as cenas de maneiras incríveis e eu tenho que confessar pra vocês que algumas cenas eu não consegui ler. Eu tive que meio que ir pulando algumas partes, principalmente das agressões, porque é difícil, é difícil. As pessoas acham que abuso é abuso sexual ou relacionamentos abusivos são só estupros e marcas no corpo roxas. Não, isso também, claro, isso é óbvio, isso também. Mas existem abusos mais sutis que você reluta a enxergar. A gente vê esse relacionamento crescendo nos mínimos abusos até os mais graves. Você não percebe, por mais que as outras pessoas estejam falando com você, que as outras pessoas estejam percebendo, a gente não quer enxergar que a gente tá num relacionamento abusivo. Uma coisa que eu queria falar com vocês também é o seguinte: se vocês forem ler esse livro, ou se vocês têm interesse em ler esse livro, enfim, vocês não têm gatilho nenhum e vocês querem ler pra saber mais, pra saber como ajudar. No final do livro eu acho muito interessante isso. Eles têm algumas dicas sobre abuso, então eles têm perguntas sobre abuso, tipo, quais são as características, como identificar que eu estou num relacionamento abusivo, sabe? Como ajudar uma amiga ou um amigo ou alguém que esteja num relacionamento abusivo e o que fazer nessas horas. Então, com quem que eu posso falar? Então, eles têm uma certa... A autora deixa uma certa ajuda, uma esperança no final do livro, assim. Então eu acho isso muito legal mesmo. Quem me segue lá no Instagram, inclusive, viu eu postando essas páginas, porque eu acho que é realmente de utilidade pública, assim. E uma das coisas que eu queria falar pra vocês é assim, não tenham medo de pedir ajuda, sabe? Falei que esse vídeo ia ser difícil de gravar. Eu terminei o livro e comecei a chorar sem parar. Fiquei com o livro na mão durante uns 10 minutos assim, chorando. Não por causa do final, ou não por causa de nada do tipo, mas é por saber que essas coisas são reais, sabe? E acontece com a gente sem perceber, acontece com pessoas próximas. E é muito frustrante, inclusive, ter alguém próximo que sofre esse tipo de relacionamento e não poder ajudar, sabe? E você tentar ajudar de todas as formas possíveis e não conseguir. Então não é uma questão de, para de problematizar as coisas. Não, a gente tem que problematizar sim. Tem que pegar no pé de qualquer coisa que aconteça. É óbvio, eu já falei isso milhões de vezes. É óbvio que casais brigam, isso faz parte de uma relação, casais brigam. Mas a gente tem que saber identificar atitudes abusivas e dar um basta nisso, sabe? Não ficar dando chance pro azar, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas não tenha medo de pedir ajuda. Não tenham medo de pedir ajuda, seja pra qualquer pessoa. Falem com quem vocês têm confiança de se abrir, sabe? Mas falem, não guardem pra si, não guardem essa dor pra você, sabe? Então peçam ajuda mesmo. E além de tudo isso que eu estou falando, eu queria falar uma coisa assim, de coração aberto pra todo mundo. Nunca, jamais, em hipótese alguma, culpem a vítima. Nunca, nunca. Não é porque ela tá num relacionamento abusivo porque quer. Não. Ela não tá, ou ele não tá num relacionamento abusivo porque quer. São inúmeras razões que fazem você não enxergar a situação. Não é porque você sabe que tá num relacionamento abusivo e eu vou continuar porque eu quero, porque eu gosto. Não, não é assim. Você continua numa relação porque quando vocês começaram aquela relação não era desse jeito. E você se prende a essas memórias. Eu sei o que eu tô falando. Vocês se prendem, as pessoas se prendem a essa memória de que no começo não era assim, de que você se apaixonou por uma pessoa que não é essa que você está vendo aqui, então você se prende às memórias boas. E nesse caso, aí que você fica cega porque você acha que a pessoa vai mudar e ela não muda. Então, não culpem jamais a pessoa que está sendo vítima de um relacionamento abusivo, porque ela já faz isso. A gente aceita aquela coisa porque a gente acha que a gente merece isso, então é o suficiente. E não é.
E não é assim, não é bem assim. Então a gente já se culpou bastante. Uma última coisa que eu quero conversar com vocês sobre relacionamento abusivo é o seguinte: relacionamento abusivo não é só entre casais. A gente sabe que relacionamentos abusivos normalmente são entre casais, mas não é só entre casais, tá? Existem relacionamentos abusivos entre pais, entre amigos, entre professores, entre colegas de trabalho. Então, assim, qualquer tipo de relacionamento que você tiver, qualquer vivência humana que você tiver, convivência humana que você tiver, pode ter um relacionamento abusivo. E você precisa sair desse tipo de relação, porque ninguém merece ter um relacionamento abusivo. Não importa a situação, não importa a hipótese, você não merece ter um relacionamento abusivo. Então peça ajuda. Como vocês podem ver, esse livro mexeu muito comigo. Eu já sabia que ia mexer. Eu já sabia que ia mexer muito comigo, por isso que eu tava meio que relutando em ler ele. Eu tenho as minhas doses de Jennifer Brown. Eu realmente tive que esperar um tempo da Lista do Ódio pra ler O Amor Amargo. E agora tem outro livro dela que chama 1000 Palavras. Se eu não me engano é 1000 Palavras. Se vocês quiserem eu faço resenha, mas eu vou precisar de um tempo pra digerir esse livro aqui. Porque ele é um livro excelente. Ele é um livro excelente e é um livro essencial pra todos. Todos. Pra vocês verem como relacionamentos abusivos crescem desde as coisas pequenas até as coisas maiores de agressão. Então, não é só ciúmes. Ciúmes não é uma coisa bonitinha e tem que problematizar sim. Não adianta. Tem que problematizar sim, porque começa em pequenas coisas, tipo, ai, você vai sair assim com essa roupa? Ai, você vai cortar o cabelo? Ai, nossa, você tá gorda demais, você não vai emagrecer um pouquinho? Ai, quando eu te conheci você era mais magra. Então, são pequenos abusos diários que vão crescendo e se tornando uma agressão muito maior. Então, tomem cuidado e saibam identificar. E esse livro aqui mostra pra gente como é a construção de um relacionamento abusivo. Ele realmente te mostra o início maravilhoso de um cara incrível, de um cara engraçado, de um cara brincalhão, e vai se tornando uma coisa muito mais pesada. Então, esse é um livro que eu realmente indico pra todo mundo. Tem que ter um estômago pra ler, principalmente pra quem tem gatilhos, pra quem já vivenciou isso, ou pra quem tem alguém próximo que vivencia isso. Então, quem tem esses gatilhos tem que tomar um pouco de cuidado, mas é um livro muito bom e eu acho que todos deveriam ler pra saber identificar os pequenos abusos. E por mais que você ache que não é, esse livro te dá aquele estalo de você parar e pensar, poxa, será que isso realmente que eu vivi foi abusivo ou não? Que na época eu achava que era bonitinho esse tipo de ciúmes, porque ele estava sendo só protetor. Então, é um livro muito essencial. Então a gente tem que parar e pensar sobre ele. Eu gosto da Jennifer Brown porque ela traz assuntos que são importantes de ser discutidos e que muitas vezes é taxado como tabu, principalmente relacionamentos abusivos, que ainda tem aquele ditado ridículo: briga de marido e mulher não se mete a colher. E tem que meter sim, tem que meter a colher, tem que meter a faca, tem que meter o garfo, tem que meter tudo, sabe? Tem que se meter no meio mesmo, principalmente se for algo bem mais grave, tem que interferir, não faça vista grossa pra esse tipo de relacionamento. Então, ajude, peça ajuda e leia esse livro porque é realmente muito bom.